Boa noite. Queremos começar hoje o Café com Bíblia, dando algumas informações para todas as pessoas que nos acompanham e que têm o prazer conosco de estudarmos juntos a Palavra de Deus. As informações que quero dar para vocês é que nós tomamos a decisão de mantermos o Café com Bíblia neste horário, apesar dos cultos na igreja semanalmente. Nós vamos manter o Café com Bíblia toda terça-feira e toda quinta-feira às 19 horas. Este é um encontro nosso com a Palavra de Deus, com o Espírito Santo, para todas as pessoas que nos acompanham, que assistem, que são mediadores, que transformam esse momento também numa oportunidade para evangelizar outras pessoas, interagem com outras pessoas, discutem em sala aberta com outras pessoas o que nós estudamos aqui. Hoje o Café com Bíblia nós vamos começar exatamente às 19 horas, mas eu ainda tenho para a Igreja Cristã Evangélica do Unas uma outra informação. A informação de que o governo do estado do Ceará tem transformado esse retorno para as atividades numa espécie de norma absolutista. Nós tivemos algumas informações, parece-me que são desencontradas, vamos colher a verdadeira fonte. Parece que o governo do estado, o município, a prefeitura, quer que as igrejas se reúnam das 9 da manhã às 4 da tarde, provavelmente no mesmo horário dos restaurantes. Esta é uma informação, não tenho certeza. Então, quinta-feira, eu quero trazer aqui no Café com Bíblia, nós estamos atrás das pessoas que estão lutando, que estão batalhando junto ao poder público para que não somente o culto de domingo à noite possa acontecer, a celebração presencial, mas também durante a semana, pelo menos um culto de oração, um culto de celebração durante a semana. Então, informações estas, fiquem atentos, que serão dadas na próxima quinta-feira. Para aqueles que estão entrando agora, pontualmente às 19 horas, aqui no Café com Bíblia, o nosso boa noite, graça e paz do Senhor Jesus para todos aqueles que querem estudar a palavra do Senhor. Vamos direto para o texto hoje à noite, Apocalipse capítulo 16. Vamos ler esse texto e tirarmos daqui as lições práticas para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus nos leva ao relacionamento com a vida. E diante da vida, nós nos deparamos com os desafios. São tantos desafios em tempos de pandemia, em tempos de lutas. Então vamos ler o texto. Apocalipse capítulo 16. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras e que és santo, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia:
Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do céu, do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Meus irmãos, aqui nós temos o cumprimento final do que nós chamamos de a ira de Deus, o dia da indignação de Deus. É verdade que Deus vem já tratando a humanidade não com indiferentismo. O Senhor Deus não está alienado do homem, da vida humana, mas Deus tem se ressentido, tem pedido aos seus profetas, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, que anuncie aos homens as cidades, nas várias localidades do mundo, especialmente levando a palavra de Deus nas vilas, em todo e qualquer lugar, países ermos, distantes, que seja anunciado. Deus agora quer tratar definitivamente, este é o momento final de Deus purificar as nações. Nós nos perguntamos sempre, por que temos que passar por provações? Por que temos que adicionar à nossa carreira cristã as dificuldades, as lutas, as agonias, como esta, por exemplo, vivida nesse contexto, e todo mundo percebe isso. Mas eu tento ver de um outro prisma. Quando os acontecimentos catastróficos, estes problemas de epidemias, essas dificuldades que nos levam ao isolamento social, à luta pela sobrevivência, onde é que nós podemos inserir Deus? Deus, ele está preparado para julgar o homem que não teme, que não deseja tê-lo como Senhor da sua vida. Deus não abre mão dos seus propósitos.
Deus criou o homem com esta finalidade para o louvor da sua glória, e Deus vai levar essa destinação, esse estabelecimento de propósito até o final. Eu vejo as epidemias, os problemas, as aflições, como uma maneira que Deus também usa para mostrar ao homem a sua misericórdia, o seu amor, a sua libertação, porque Deus pode e deseja libertar-nos em momentos de dificuldades. Mas, meus irmãos, parece-me, tanto o texto aqui revela-nos como a situação, por exemplo, do que estamos acontecendo, que os homens não querem se voltar para Deus. Hoje eu precisei, de forma rigorosa, uma necessidade que surgiu de ir ao centro da cidade. Infelizmente, quando eu cheguei lá, o centro foi invadido por pessoas. Não tem mais nenhuma rua em que você possa trafegar sem ter uma multidão de gente. Pessoas, uma boa parte sem máscaras, uma boa parte sem estar protegido, filas para comprar em alguns comércios. As pessoas, elas não têm espaço de uma para a outra, 30 centímetros, e as pessoas invadem mesmo o seu espaço sem máscara, sem nenhum temor. Nós estamos percebendo que os bailes, que as festividades, as pessoas estão invadindo os shoppings, estão invadindo as praias, estão invadindo os mercados, os espaços livres. Todo mundo tem ido com a finalidade de retomar a vida. Entretanto, quando se anuncia um culto, quando se anuncia um momento para nos reunirmos a fim de glorificarmos o nome do Senhor Jesus, aí você percebe as várias opiniões. Não, eu só vou para a igreja quando os 100% estiver liberado, porque eu não vou agora porque eu não quero me contaminar. Vai para o shopping, vai para a praia, vai para qualquer um outro espaço, vai para a rua conversar com o vizinho, vai tratar na fila do banco, vai para a lotérica pagar. Estão todos lá. Não se faz fila nas portas das igrejas, não se faz fila para adorar ao Senhor, para buscarmos ao Senhor. A Organização Mundial de Saúde saiu com esta informação de que o avanço, pelo menos nessa segunda escala, ou em alguns países que tiveram uma retomada, um avanço do coronavírus, que a igreja é responsável, as reuniões religiosas são responsáveis pela continuidade, pelo avanço. Não são as filas de banco, não são os shoppings, não é o centro da cidade, não são os mercadinhos, os supermercados, não, são os grupos religiosos. Meus irmãos, o que vocês estão pensando? Até quando o povo de Deus vai ter que submeter a esta situação? Querem calar a nossa boca, querem declarar que a igreja não é bem-vinda, nenhuma forma de cristianismo é bem-vindo no mundo. A palavra de Jesus não é bem-vinda, o temor a Deus não é bem-vindo, os cristãos não estão colaborando para que a mensagem da palavra do Senhor seja anunciada com verdade, com autoridade. Nós precisamos provocar não apenas um frisson pálido, um frisson diminutivo. Nós precisamos levantar a nossa voz para anunciarmos que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Aliás, alguns teólogos não querem assustar os seus grupos religiosos. Não é um momento apocalíptico. Nós não precisamos assustar o povo de Deus.
Jesus vai voltar, mas nós precisamos ficar tranquilos. Meus queridos ouvintes, a expressão Maranata, vem Senhor Jesus, os cristãos, desde os primórdios da fé, o nascedouro da igreja, já tinham por objetivo aguardar a volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus para a igreja primitiva não era para o próximo milênio, nem para o próximo século, era para já, era para o ano seguinte, era para os tempos seguintes. Nós estamos há mais de 2000 anos da inauguração da igreja aqui pelo derramamento do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus ainda não acordou para a vida de santidade, para a vida de compromisso com o Senhor. Nós não temos que viver hoje todas as emoções do coração, todos os desejos do coração. Nós temos que viver hoje toda a força da nossa fé, toda a dinâmica da nossa relação com Deus. Não estou aqui associando a fé a nenhum tipo de pietismo vulgar, nenhum tipo de banalização da fé. Estou usando aqui o critério da palavra do Senhor, da anunciação do Evangelho através do Senhor Jesus. Um outro contexto que esse capítulo vai evidenciar hoje à noite é que alguns seguidores do cristianismo acreditam que tudo isso aqui já se cumpriu até o ano 70, ano 68 da era cristã. Nero caiu, e aí foi até a perseguição de Nero, e depois o Vespasiano e o seu filho Tito que invadiu Jerusalém. Então tudo isso aqui já se cumpriu, e que esta carta, esta epístola de Apocalipse, a revelação do Apocalipse, foi escrita antes do ano 70. Provavelmente não, e não foi escrita para um grupo religioso, para uma nação pessoal somente, foi escrita para todos os homens, especialmente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um outro grupo acredita que estes acontecimentos do Apocalipse se refere à terra de Israel, porque, segundo eles, todas as vezes que aparece a expressão Ha-Eretes, a terra, se refere ao território de Israel, circunscrito a aquele pedaço de terra no Oriente Médio, aonde vive a nação de Israel hoje. Isto é um ledo engano, isto é uma imprudência. Estes acontecimentos aqui se darão em toda a terra, e é o que nós vamos perceber pela palavra do Senhor, a partir do capítulo 16, as catástrofes finais, o derramamento das 7 taças, dos 7 anjos, e ouvir vinda do templo do Senhor, do céu, a voz de comando vem do céu, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra, toda a terra, as 7 taças da ira de Deus. Deus não está indignado, a ira de Deus não é provocada circunstancialmente ou apenas pelos judeus, pela nação de Israel, não. Toda a humanidade está em dívida com Deus, por causa das suas escolhas, do seu comportamento, da sua postura ante Deus, do seu ateísmo, da sua forma humana de viver. Então, queridos irmãos, a palavra do Senhor aqui apresenta o ide. Ide, o mesmo ide que Jesus usou para pregar o Evangelho, agora no ministério dos anjos. Durante a vida da igreja, a vida eclesiástica, durante a formatação, diante do desenvolvimento de toda a eclesiologia, quem anuncia o Evangelho da graça do Senhor Jesus é a igreja. Mas a ordem aqui, neste período da vida humana, é uma ordem para os anjos: ide e derramai
sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça. São 7. E nós podemos perceber que esta é uma mensagem bem conhecida. Porque o primeiro anjo vem, derrama a sua taça sobre a terra e, por consequência, olha o que acontece. E faz-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Lembram, no tempo do Egito, Deus protegeu o seu povo com o sangue nos portais? Nós temos da parte de Deus uma multidão, capítulo 7, capítulo 11, os 144 mil, as 2 testemunhas, que estão trabalhando de forma coerente, de forma dinâmica neste período. Mas o texto é bem claro, sobre a terra, e vai atingir com chagas malignas os que adoram a besta, os que receberam o sinal da besta, número de homem, capítulo 13, 666, e diz ainda o texto, aqueles que seguem a besta, que adoram a imagem da besta. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, não mais sobre a terra. É claro que o mar sempre foi uma extensão da vida humana, através das embarcações, do comércio, sobre essa parte da terra e do mar, diz o texto, que se tornou o mar em sangue como de um morto. Agora a terra começa a experimentar não somente a ação direta de Deus através dessas pragas, mas a terra, os habitantes da terra, os seguidores da besta, começam a experimentar o seu próprio veneno, começam a experimentar a sua própria fúria satânica, especialmente do capítulo 9 do livro do Apocalipse, todos aqueles gafanhotos que vêm para destruir o homem, para fazer o homem sofrer. Portanto, agora sobre o mar se torna em sangue, e morreu no mar toda a alma vivente, todo ser humano que trabalha no mar, que vive no mar. E o terceiro anjo agora derramou a sua taça nos rios, aonde bebem todos os seres humanos, e nas fontes das águas, e também se tornaram em sangue, diz a palavra, o terceiro anjo no versículo 4. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, e que hás de vir. Tu és santo, porque tu julgaste todas estas coisas, visto como derramaram o sangue dos profetas. A vingança pertence a Deus, amados. Se você que é um mensageiro de Deus, um missionário, uma missionária, você trabalha para a obra do Senhor e tem se sentido perseguido, ignorado, menosprezado, criticado, procure confiar no Senhor. O Senhor agora vai responder todos aqueles que derramaram o sangue dos profetas. E você não precisa matar um homem de Deus para derramar o seu sangue. Você pode fazê-lo sofrer. A vida dele pode se esvairir aos poucos. Nós que estamos envolvidos diretamente com a obra de Deus, lidar com o ser humano não é fácil. Nós envelhecemos rápido, precisamos trabalhar de forma enérgica para que os cristãos obedeçam à palavra do Senhor. Devemos trabalhar com zelo, com humildade, mas nem sempre a palavra de Deus ela é bem-vinda. Deus haverá de reconhecer. Diz o texto, eles são merecedores, porque fizeram os servos do Senhor sofrerem.
Na África, de vez em quando você ouve uma notícia de um pastor que teve a cabeça apartada do corpo, o sangue derramado. Invadem grupos islâmicos em alguns países da África ou grupos de magia voltados ao espiritismo macabro, devorador, entram com facões e matam os cristãos reunidos. Na China, as notícias dão conta que os cristãos estão sendo martirizados, os grupos cristãos estão sendo invadidos, igrejas destruídas. No Estado Islâmico, igrejas destruídas também, cristãos mortos, metralhados, esfaqueados, degolados por causa do Evangelho do Senhor. Na Coreia comunista também. Quantos países aqui na América Latina, quantos países que perseguem hoje os cristãos? E o Brasil não vai ficar fora deste alvo nos últimos dias. Diz o texto, o Senhor Deus haverá de derramar o sangue daqueles que mataram os profetas, daqueles que deram o sangue a beber, porque disto são merecedores. Versículo 7, e ouvi outro anjo do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E agora o quarto anjo derrama a sua taça da ira de Deus sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O sol haverá de aumentar a sua temperatura hostil. Os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Não há aqui nenhum momento nesse texto eu não percebo os homens se arrependendo dos seus pecados. Não acontece de chuvar, arrependimento, transformação, como diz aqui o texto. Não acontece retorno. O homem está com o coração endurecido, diz a palavra do Senhor. Continuam blasfemando o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Vá! Se reúna com o povo de Deus, você que ainda tem temor a Deus, e dê glórias ao Senhor. E o quinto anjo derramou a sua taça agora sobre o trono da besta. Começa Deus se vingando, atribuindo a sua justiça, o seu juízo sobre os seguidores da besta. Mas agora é sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. A besta, como diz a palavra do Senhor, a primeira besta é uma espécie, capítulo 13, a partir do versículo 1, de representante do poder mundial, os 10 chifres, do governo mundial, da liderança mundial contra as intenções do estabelecimento do reino de Deus. A segunda besta, ela é uma espécie de falso profeta, ela representa a religiosidade falsa, ela representa todo desprezo contra Deus, toda ignomínia contra o Senhor e contra a sua palavra, diretamente no trono da besta. A besta que se assenta no trono para governar as intenções humanas. Diz a palavra do Senhor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, continuam blasfemando contra Deus. E o sexto anjo agora derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates fica ali onde hoje é o Iraque. Esse rio ficava bem perto dos portais do Éden, lá no princípio da criação. Deus leva agora o seu juízo, a sua justiça, ele estabelece como? No passado, Deus usou os egípcios para corrigir o povo dele, usou a Babilônia para também disciplinar o seu povo. Deus faz isso para que o povo dele, os escolhidos dele, se voltem.
No princípio da igreja primitiva, Deus usou o Império Romano e depois sucessivos reinos até a Idade Média e depois disso até a Reforma Protestante. Depois da Reforma Protestante dos anos 500, a igreja continua, de vez em quando a igreja sofre, em alguns territórios sofre mais, outros sofre menos. Mas aqui, meus irmãos, Deus vai, de forma estratégica, derramar a sua taça sobre o rio Eufrates para secá-lo. Qual é o objetivo? Era para que as nações do Oriente, a Rússia, todos os países que vão provocar no Armagedon a guerra final contra o Senhor Jesus, que já durante a grande tribulação estará perseguindo, de acordo com o capítulo 11, a mulher que é a nação de Israel, os filhos de Israel. Mas agora Deus vai esvaziar o rio Eufrates, o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Isso nunca se cumpriu. Não se cumpriu nos anos 70, não se cumpriu em nenhuma parte da história. E da boca do dragão, capítulo 12, o dragão aparece lá para devorar a mulher. E da boca do dragão, ou do grande crocodilo, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, da trindade satânica, João viu sair 3 espíritos malignos pulando como rãs. Diz o texto, semelhante a rãs. Espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. Os demônios agem, sempre agiram, e neste período da história humana vão agir de forma frenética, de maneira cruel contra os homens. Diz o texto, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, vão enganar, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo que seguem a besta com 10 chifres, para os congregar. Mais uma vez o texto, todo mundo, não é só uma terra geograficamente localizada, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, o Vale de Josafá. Lá no Vale do Berrido, eis que veio como ladrão. Nós temos aqui uma mensagem muito voltada ao coração de Jesus. O que Jesus ensinou durante o período dele aqui entre os homens, os 3 anos de ministério, Jesus agora está declarando, eis que venho como ladrão, venho, bem-aventurado aquele que vigia, aquele que ora, aquele que guarda as suas roupas espirituais, os seus vestidos de santidade, o seu comportamento espiritual, diz o texto, para que não ande nu, para que espiritualmente não estejam desprotegidos da roupa do Espírito, do fruto do Espírito, das vestes espirituais, e não se vejam as suas vergonhas, a sua nudez espiritual, como foi ensinado à igreja de Laodiceia, a nudez espiritual daquela igreja. Então diz o texto claramente, e não se vejam as suas vergonhas, e os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Espiritualidade, temor a Deus, sentimento de arrependimento, arrependimento verdadeiro, sincero, Deus sugere, exige de todos os homens, judeus e gentios, igreja do Senhor Jesus, gentios que se convertem à igreja do Senhor Jesus. Então, neste dia, o Senhor Deus vai congregar todos neste lugar. Esta é a batalha do Armagedon. Nós vamos estudar o capítulo 19 e perceber que Jesus vai voltar num só momento. Esta batalha não dura dias, é questão de momentos, de horas. Jesus vai, com a palavra na sua boca, neutralizar todas as forças do inimigo. E o 7º anjo derramou a sua taça agora no ar, e saiu grande voz do templo do céu,
do trono de Deus, de Elohim, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos. Há aqui uma evolução nessas imagens. Há uma dinâmica. Começa com vozes, aí se intensifica trovões, um pouquinho mais forte, relâmpagos, e um grande terremoto. Os terremotos foram anunciados por Jesus, e terremotos sempre aconteceram, mas agora, no final dos tempos, isso deve se intensificar. Um grande terremoto, diz o texto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Esta grande cidade, apesar de muitos acreditarem que está associada à cidade da Babilônia ou Roma, eu acredito que seja Jerusalém. Ela também vai sofrer os danos, as catástrofes. Veja que Deus vai reconstruir. No princípio, Deus criou os céus e a terra, criou as aves, criou os animais. Agora, o Senhor, não é que Ele esteja destruindo, o Senhor está recriando, o Senhor está libertando a humanidade que sofre e que geme por conta das suas agonias espirituais. E aí, fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram também a Babilônia. Capítulo 18, nós vamos estudar sobre a Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E todas as ilhas em todos os territórios fugiram, e os montes também não se acharam. E sobre os homens, versículo 21, caiu do céu uma grande saraivada, pedras, como no tempo do Egito, setorizado no Egito, aqui para toda a terra, do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Meus queridos irmãos, fiquem atentos. Quando vocês leem esse texto, quando vocês observam esse texto, não pense somente na vingança de Deus. Não pense somente na autoridade do Senhor, nas tribulações, nas aflições do coração. Aprenda com as dificuldades. Aprenda com as lutas. Se a igreja não é provada, se o cristão não é provado, tentação vem do maligno. Nós fugimos. Mas provação vem de Deus. Nós temos que resistir. Nós temos que resistir o maligno e nós temos que experimentar as provações para nos tornarmos fortalecidos em nossa fé. Tenha esperança, tenha amor, tenha as virtudes cristãs. Mas, por favor, meus irmãos, não comemore o final da pandemia com uma churrascada, com um passeio em família, indo ao shopping com toda a sua família, indo às compras. Não volte a viver em sociedade sem antes agradecer a Deus. Lembra que Deus foi que te protegeu, Deus que cuidou de você, Deus que não permitiu o adoecimento chegar ao teu corpo, enfermar o teu corpo. Não deixe que a tua alma esteja sofrendo nenhum tipo de sofrimento espiritual. Porque o maior sofrimento não é o do corpo, o maior sofrimento é a agonia da alma. Não permita, não deixe. Não deixe que o teu espírito padeça. Não deixe a tua alma cristã, não deixe a tua vida cristã morrer de fome, viver em agonia. Não se alimente apenas de algumas partes de vídeos, de mensagens. Não fique como a maioria tem estado, 1 minuto, 2 minutos no Instagram, no Facebook, no YouTube, passeando, fazendo de conta que está se alimentando da palavra de Deus. Se você tem a oportunidade,
procure fazer parte dos 20%. Vamos fazer fila, vamos colocar 20%, mas que o restante fique na fila para o próximo domingo, fazer fila na porta da igreja para entrar. Isso aí seria maravilhoso. Eu queria ver mesmo os crentes fazendo fila de 2 em 2 metros, distante um do outro ali, esperando a oportunidade. Na China, eles fazem fila na porta da igreja, ou faziam no passado, para ler a Bíblia, para pelo menos olhar para a Bíblia e ler um versículo. Que oportunidade tem a igreja brasileira? Que oportunidade tem o povo de Deus? E nós não estamos aproveitando esta oportunidade para ficarmos perto do Senhor Jesus. Vamos ficar perto do Senhor Jesus. Vamos amar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa intensidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu tenho aqui algumas informações rapidinho para passar para vocês. Por favor, Kevin, podia... oração em favor de... O Franklin está pedindo oração em favor de quem? Da irmã dele na Venezuela. A irmã do Franklin na Venezuela está precisando de oração. Hoje nós também oramos e algumas pessoas estão pedindo oração em favor da família do pastor Yuri, lá em São Paulo, nosso parente aqui. Vamos estar orando. A esposa dele está com coronavírus, hospitalizada. Vamos orar em favor das famílias enlutadas. Vamos orar em favor da família do Nivaldo, que precisa de oração, em favor das famílias da igreja, todas as famílias da igreja. Mande o seu pedido de oração. Nós vamos orar agora nesse momento. Ó Deus amado, eu quero te suplicar em nome de Jesus. Ponha a tua mão saradora ali na Venezuela sobre a família do Franklin, a sua irmã venezuelana que ainda está naquele país agora, precisa de nossas orações, está enferma. Senhor Deus, possa conhecer de perto as suas necessidades. O Senhor é Deus de todos os lugares. O Senhor não é um Deus territorial. O Senhor é Deus de todas as nações. Vá ao encontro dos nossos irmãos venezuelanos que estão padecendo de fome, desemprego, perseguições, em nome do Senhor Jesus. Especialmente agora, de forma específica, em favor da irmã do Franklin. Ó Deus, quero te suplicar também em nome do Senhor Jesus, em favor das famílias da igreja. Ó Senhor, aquelas que sofrem, aquelas que estão desmotivadas, aquelas que estão sem alento, reaviva a tua obra, Senhor. Coloca diante de nós o desafio da fé. Nos abençoe, nos fortaleça, continua nos livrando com o teu sangue, mas, sobretudo, continua nos livrando da boca de Satanás, das intenções do diabo, do sinal da besta. O sinal da besta pode nos atravessar, Senhor, pelo menos tentando nos induzir, tentando nos enfraquecer, tentando nos tirar da igreja, tentando nos tirar da centralidade do Evangelho. Fica conosco, Senhor, agora à noite, dá-nos autoridade para compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um beijo no coração, um forte abraço. Vamos, quinta-feira, redefinir aqui o horário do nosso culto, 19 horas. Fica marcado para 19 horas no próximo domingo. E a nossa igreja, analisando a questão do espaço, 20% na nossa igreja, dá para recebermos lá cerca de 80 pessoas a 100 pessoas. Então fica tranquilo, nós temos 600 metros quadrados de espaço, então 10% de 600 dá 60, 20%, 120 pessoas. Então nós podemos organizar muito bem lá as cadeiras do domingo com 2 metros de distância uma da outra. Nós podemos receber todos que forem lá. E se ficar crente na fila, nós vamos fazer um revezamento. Até eu vou lá para fora, peço outro para pregar,
para que o irmão possa entrar, porque está desejoso de voltar ao culto. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço. Espero que seja assim, não somente em nossa igreja, mas em toda a igreja, em todos os lugares, que o povo de Deus esteja avivado, renovado, abençoado. Amém.